Quando o assunto é socialismo, mercado e China, o Elias manja muito. Hoje o papo é reto. O que está rolando na China atual? O Elias vai quebrar tudo isso para você entender de um jeito simples e sem enrolação. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e cola com a gente. Porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer. Beleza. O Pedro Canavês mandou: o modelo chinês, esse aqui, bom, a gente falou um pouquinho mais. O modelo chinês não pode ser simplesmente aplicado ao Brasil. O crescimento deles veio da abertura ao mercado e estímulo ao setor privado, não só do controle estatal. Cada país tem sua própria realidade. Lá é o socialismo chinês, né? Sim, exatamente. A gente precisaria de... E isso tem uma outra parada. Existem outras experiências perto de serem bem-sucedidas no mundo? Vietnã e Laos hoje. Vietnã Eles seguem um modelo parecido com o chinês? Com o chinês, e mais do que... O Vietnã é um caso interessante, porque o Vietnã... tá? Tá, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. O Vietnã já exporta mais que o Brasil. Porra, o Vietnã? Tá. O projeto deles tem quanto tempo? As reformas econômicas... O Vietnã, ele é unificado na década de 70, né? Depois da Guerra do Vietnã. E as reformas econômicas deles começam em 86. As reformas que levou o Vietnã a ter um modelo, uma dinâmica parecida com a chinesa, começam em 86. Tá. 39 anos. Mas já tá bombando já, né? Planejamento. E Laos? Laos é um país muito pobre, né? Uhum. Mas também cresce muito. Mas é muito pobre ainda, né? Muito pobre. Também seguindo um modelo parecido com o chinês. Então tá todo mundo meio, assim, nesse sentido, quem tá indo por esse caminho. E a Venezuela também? Não, Venezuela... Cara, primeiro que a questão de Cuba e Venezuela... Existe uma externalidade aí que é incontornável, que é o bloqueio, entendeu? Tá. Não tem conversa. Não tem conversa. Então, se as pessoas querem discutir Venezuela como adulto, inclusive a direita, né? Vai ter que levar em consideração o seguinte: em 2014, o preço do petróleo, os Estados Unidos fazem um arranjo com a Arábia Saudita que derruba em 300% o preço do petróleo. Isso prejudicou diretamente a Venezuela e a Rússia, que dependia da renda do petróleo para poder importar coisas. Uhum. A Venezuela não plantava um grão de arroz no seu território. Então, com a queda do preço do barril de petróleo, ela passa por uma crise cambial, que não tem divisa estrangeira, né? Depois vem as sanções. A Venezuela, eu tive a honra de conhecer o Nicolás Maduro pessoalmente, conversar com ele por horas em Xangai uma vez, quando ele esteve lá. A Venezuela tem mais de 600 sanções contra ela. Quantas línguas tu fala? Quantas línguas tu fala? Eu falo português e inglês e falo muito mal espanhol, muito mal francês. Tá. Trocou uma ideia com o Maduro em que língua? O português, porque eu tenho vergonha de falar portunhol. Tá bom. Não cara, eu não gosto de história, não, que eu falo várias... Não falo, cara, eu sou uma vergonha falando espanhol. Assim, até é uma vergonha alheia. Mas a Venezuela chegou num ponto em que eles queriam proibir entrar vacina na Venezuela. Aí o que a direita fala? O socialismo acabando com a Venezuela. O que eu falo para as pessoas? Já que o capitalismo ele é uma forma histórica superior à socialista e que ela está fadada a vencer o socialismo em qualquer campo, deixa a Venezuela e Cuba sem bloqueio, pessoal. Acabe com o bloqueio a Cuba, acabe com os bloqueios da Venezuela, institui o livre mercado com Cuba e com a Venezuela. Deixa que a Venezuela faça comércio com quem ela quiser, em dólar, e Cuba com quem ela quiser em dólar, acaba com qualquer bloqueio. Aí tá tudo certo. Eu não quero que ninguém ajude Cuba ou Venezuela. Acabe com o bloqueio, só isso. Porque a China agora está bloqueada, né? Mas dê um tratamento dê para Cuba e para Venezuela o tratamento que eles dão hoje para o Vietnã e os Estados Unidos. Porque os americanos operam com o Vietnã, jogam a China e o Vietnã têm contradições, né, históricas, né? Então eles jogam o Vietnã contra a China e tal, e o Vietnã se aproveita disso, né? Entendi. Então tratem Cuba e Venezuela como se trata o Vietnã, por exemplo. Aí vamos ver quem é melhor. O capitalismo ou o socialismo, sabe? Então acaba com o bloqueio, aí sim fica uma disputa honesta, entendeu? Um fair play, sabe? Eu não acredito em Papai Noel, né? Então nunca vai acontecer isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Cadê? O Pedro Canavês, ele quer que eu acredite num Estado que controla tudo? Com o nosso histórico de corrupção e ineficiência, prefiro liberdade, regras claras e respeito a quem empreende. O comunismo que conheço só persegue. Qual comunismo que ele conhece? O que... o russo. Ele não sabia o que é comunismo, coitado. Não sabe nem o que é comunismo.
Hoje, o único lugar do mundo em que um pobre pode ficar rico, abrir um próprio negócio é no socialismo. No Vietnã, no Laos, na China. O cara não sabe nem o que tá falando, coitado. O Enzo Ettori mandou: Elias, o que eu acho mais relevante da retórica comunista é deixar claro que não existe livre mercado. Será que você pode explicar que os liberais confundem hegemonia americana com livre mercado? Livre mercado. Cara, nunca existiu livre mercado, porque a riqueza das nações ela é produzida através da proteção dos seus mercados internos. Ou seja, a Inglaterra ela virou uma grande nação protegendo o seu mercado do seu mercado, fechando o seu mercado para a importação daquilo que ela produzia internamente. Os Estados Unidos sempre foram um Estado desenvolvimentista, ou seja, um Estado que atuou em todos os campos de economia. Um Estado que operou mesmo diretamente. A ponto, por exemplo, da década de 70, o Nixon ele estatizou todo o setor ferroviário americano. A Alemanha nem se fala o papel de Estado, Coreia do Sul nem se fala o papel de Estado, Japão nem se fala o papel de Estado. Então não tem como, não existe... livre mercado não existe em lugar nenhum. Existe na universidade, existe influência de extrema-direita, sabe? Então, tem cada uma, não sei se você viu, cada uma na internet de rede... não sabe quais os nomes, não vou falar o nome aqui, né? Até debati com uma dessas, né? Sabe? Mas no mundo real isso não existe. No mundo real não tem espaço para essa bobagem, cara. Livre mercado, liberalismo, sabe? Abertura, sabe? Livre concorrência. No mundo real isso não existe. Entendi. O Rafael Belucci: como será o comércio entre os países quando o dólar não for mais necessário para a conversão? Eu não sei, porque não tem o dólar também ainda. Eu não trabalho com o ideal, né? Eu trabalho com material, não com o ideal, né? E o Igor Silva mandou a última aqui. Boa noite, galera. Salve Igor, meu xará. E aí, Igor Silva: Elias, o que precisamos fazer para tirar as amarras do imperialismo dos Estados Unidos? Vamos ter que conviver até o fim com esse fardo? O que você acha que pode ser feito para mitigar isso? Temos muito. Abraços. Cara, eu acho que a gente precisa... Aquilo que eu coloquei aqui é superar essa questão subjetiva, né? Nós acordarmos para o fato de que o que o Brasil tá... Sabe o Boa Noite Cinderela? A guerra híbrida é isso, né? A gente está vivendo tomando Boa Noite Cinderela há mais de 15 anos, né? Temos nos livrado da Boa Noite Cinderela, ou seja, tem um lapso de consciência nacional. Então, Igor, eu sei que você não concorda com um monte de coisa comigo. Assim, dando exemplo. E eu sei que é verdade, você não concorda com um monte de coisa minha. Mas existe ponto de convergência entre nós dois. Com certeza. Com então, certeza. Então, quando nós temos a capacidade de observar o outro, os dois diferentes, sabe que os diferentes, quando eles se sentam na mesma mesa, se humanizam, né? Sabe? E nós achamos convergência entre nós. Caralho, vou usar essa, Elias. Os diferentes, quando sentam na mesa, eles se humanizam. Se humanizam. O Mandela falando dos generais do apartheid. O Mandela teve que negociar com os generais brancos a transição. A gente não é tão diferente assim também, não. Não, eu sei disso. Calma aí. Então, quando a gente acha, por exemplo, pontos de convergência entre o que eu e você pensamos, entendeu? Cara, é o caminho, entendeu? Agora tem que ter mais gente fazendo isso. Eu acredito nisso. Sabe? E a convergência, isso é ser... Eu posso radicalizar ampliando, entendeu? Eu posso mostrar para você e você ver qual tem pontos do socialismo que são importantes ter no Brasil. Eu não vou vender para você o pacote completo, porque eu não vou conseguir vender. Você não vai vender o teu... Vamos encontrar pontos de convergência. Acho que a vida, ela é... E a política é o quê? A política é o exercício da busca de convergência com o diferente o tempo inteiro. Não é o do conflito. Total. Se fosse conflito, a gente vai. O conflito coloca a gente em posição de não funcionamento. Não, o conflito é o seguinte, da minha visão de política, né? Tá. Eu sou um comunista. Vai. Né? O comunista isolado, ele é um comunista morto. Esse é um princípio que eu tenho comigo. Está isolado, está morto. E o comunista, ainda mais na condição do Brasil hoje, em que nós somos pequenos, a gente não pode ter mais do que um inimigo. A gente não tem condições de arrumar vários inimigos. Tem que escolher um só. Um. Tem gente que acha que o Haddad é o inimigo do inimigo, o Lula... Não, para mim só tem um inimigo. Existem aliados circunstanciais, que é o meu aliado hoje, amanhã pode não ser aliado, mas só tem um inimigo. É esse que eu vou bater. O meu inimigo no campo internacional é o imperialismo norte-americano, e no campo nacional, interno, é o bolsonarismo. É tudo que o bolsonarismo representa. O resto é possível aliado, inclusive.
sabe? Entendi. Então, na medida em que eu tô sendo radical, meu amigo, porque ser radical tem visão de processo histórico, não é ser porra louca, né? Então, processo histórico, ter visão de processo histórico hoje é observar quem é o inimigo principal e quem são meus possíveis aliados. Então, se o meu inimigo principal é esse cara, eu vou concentrar energia aqui, porque eu sou fraquinho, meu amigo. Eu não vou lutar com o Mike Tyson, sabe? Então, a política é isso. É ter conflito, sim, mas o conflito é você comprar as brigas corretas, entendeu? Não as brigas incorretas, né? Cara, se eu quisesse arrumar uma confusão com você aqui, eu já arrumava você comigo. É fácil. Total, é fácil. Uhum. Sabe? Então eu não vou fazer isso. Então eu vou lá e brigo com o meu inimigo, sabe? Eu hoje faço aqui mais um relato, eu faço assim um exercício hoje com meus amigos de esquerda, que estão à minha esquerda, por exemplo, de convivência, de ser fraterno. Uhum. Você pega, por exemplo, né, Humberto Matos, Jones Manuel, João Carvalho, sabe? São pessoas que pensam diferente de mim, sabe? Só que eu busco, e eles também estão buscando também, buscar ponto convergente, já caímos na real, entre nós da esquerda, vamos dizer assim, já estamos meio que na real de que, porra, a gente ficar batendo no outro não dá não, sabe? Então, o Jones Manuel, por exemplo, um cara que tem um profundo respeito, discordo dele, o João Carvalho, que para mim é o mais culto de todos, né? Do pessoal que da internet. O cara é um gênio da raça, né? Sabe? Mesma coisa, Humberto Matos, que é o cara que mais entende economia política desse pessoal, mesma coisa. O Jones é um cara que está se transformando em um grande intelectual. A gente discorda um monte de coisa, mas tem um monte de ponto de convergência, sabe? E nós já somos adultos suficientes, depois de 4, 5 anos de muita briga entre nós, para ver que não tem uma condição de ficar brigando, né? Boa. Sabe? Entendi. Então aí, não que seja da paz, não, muito pelo contrário. Valeu demais por ter acompanhado até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Trechos Insanos, deixa o like e comenta o que achou. E no link aqui embaixo tem um canal oficial que você não pode deixar de conferir. Vai lá e se inscreve. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem muita coisa legal.